Graças a Deus, irmãos, vamos para o nosso sermão, né? O texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2, a Escritura diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. O que eu quero trabalhar hoje com os irmãos é a seguinte tese, eleitos: característica dos santos. Ennio, em seu comentário sobre a carta de 1 Pedro, ele vai dizer o seguinte: estamos nos anos 60 do primeiro século da era cristã, numa região que na época se chamava Ásia Menor, onde hoje fica a Turquia, entre a Ásia e a Europa. O movimento cristão, que por esse tempo já tinha seus 30 anos de existência, já se espalhara. Aqui e ali, também por esta região, judeus da diáspora, procedentes de várias províncias da Ásia Menor, haviam estado em Jerusalém por ocasião do famoso discurso do apóstolo Pedro na festa de Pentecoste, Atos 4:2. Vários deles tinham se convertido à nova fé e, ao regressar aos seus lares, começaram a testemunhar do Evangelho de Cristo nas redondezas. Assim foram surgindo comunidades cristãs por toda aquela região, comunidades que mais tarde chegaram a ser visitadas por missionários, talvez até por Pedro, que ajudaram a solidificar os grupos e confirmá-los na fé. A civilização romana da época experimentava um alto grau de desenvolvimento e poucas províncias ficaram isoladas desse processo. Problemas típicos de um processo de modernização acompanhavam esse desenvolvimento em todos os setores, religioso, político e econômico. A sociedade era dividida em classes, o que sempre representava um fermento de insatisfação entre as classes mais marginalizadas que se movimentavam em busca dos seus direitos. É bem possível que a maior parte dos crentes no Evangelho de Cristo proviesse das classes inferiores, operários, lavradores, artesãos, sendo que uma parte deles era estrangeiro, de outra nacionalidade. Fato que também lhes roubava o acesso a plenos direitos de cidadania nessas localidades. Os grupos cristãos, então, compunham-se de gente que sofria por ser marginalizada em muitos aspectos da vida social e econômica da região. Naturalmente, poderia haver entre eles gente de status social mais elevado, mas a simples associação destes com tais grupos representava para eles um pesado fardo em termos de conceito social e posição econômica. Mas isso não era o pior. O fato de abraçarem a nova fé também trouxe seus problemas específicos. O cristianismo é muito exigente quanto à questão religiosa e éticas, e aderir a ele implicava num abandono de práticas e costumes comuns e venerados na sociedade em que eles viviam. Essa negociação atraía todo tipo de reações de parte dos não cristãos. Havia aqueles desiludidos com a sociedade e a religião, para os quais o cristianismo representava uma grande atração, por ser realmente uma alternativa tanto em termos religiosos como de construção de uma nova sociedade. Outros encaravam a atitude dos cristãos com suspeita, pelo isolamento e pelas reuniões privadas que eles mantinham. Outros viam nisso uma falta de patriotismo, desprezo à cultura local e tentativa de subversão da sociedade. Outros consideravam aquilo uma grande arrogância. Parecia que os cristãos se achavam melhores que os outros. Criou-se assim um ambiente hostil à nova religião, seus adeptos. Certamente não foram os cristãos os causadores dessa hostilidade, pois se esforçavam por ter um alto padrão de conduta, por fazer sempre o bem e por demonstrar na prática o amor do Salvador, que por ele morrera, e que também morrera por aqueles que ainda não reconheciam como Salvador, ou seja, outros que eram eleitos de Deus que estavam por vir, sendo por isso mesmo necessário demonstrar-lhes esse amor. Mas o vaso é de barro, e podemos imaginar as tensões que começaram a surgir dentro dos grupos cristãos. Ninguém gosta de ser tratado da forma como eles estavam sendo tratados pelos de fora da comunidade. E isso, além da questão moral e psicológica, ainda tinha suas consequências físicas, violência, maus tratos, e econômica, recusa de empregos, de fazer negócio com cristãos, etc. Às vezes era muito difícil segurar os ânimos e evitar atitudes de retaliação, e até surgiram dúvidas quanto a se realmente eles tinham de se manter afastado de certas coisas. A razão de tudo isso, melhor dizendo. Bom, irmãos, tendo considerado isso, eu quero tratar com os irmãos agora a respeito da nossa tese, né?
Então, a pergunta é, será que as Escrituras falam sobre as características dos santos? Sim, irmãos. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso no nosso sermão, tá? Então, só como primeira característica dos santos de Deus, a quem Pedro está descrevendo, eu quero destacar isso, que eles são chamados forasteiros. Então, olha só, irmãos, a carta é dirigida aos forasteiros, né? A gente vai ver isso aqui, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Será que eles não eram das regiões mencionadas na carta? Era. A palavra é usada em relação às pessoas que são residentes temporários, não tem moradia fixa numa terra, que tem ligações profundas em outros lugares. A palavra enfatiza tanto a nacionalidade estrangeira como a residência temporária. Os santos são forasteiros da dispersão. Que dispersão é esta? Seria a dispersão promovida pelo imperador Cláudio no ano 49 depois de Cristo? Quem são esses forasteiros? São judeus? Cremos que não. As comunidades que Pedro está se dirigindo eram cristãos de origem gentia, são identificados como povo de Deus, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A boa conduta que eles começaram a obter no meio dos pagãos, está lá em 1 Pedro 2:10. E a carta, irmãos, ela revela alguns dados sobre o tipo de vida que estes santos tinham. Veja só, 1 Pedro 1,14 vai dizer que como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam na vossa ignorância, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. 1 Pedro 1,18. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acho estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. 1 Pedro 4:3-4. Então, irmãos, observe isso que o texto está falando a respeito desses irmãos, certo? Por que Pedro vai chamar eles de forasteiros? Se Pedro vai identificar de onde eles são, eles não eram judeus, que aí, se eles fossem judeus, se poderia até dizer da seguinte forma: são os judeus da dispersão, do período quando o imperador Cláudio botou os judeus para saírem de Roma. Mas não, porque pelo que nós vimos aqui em 1 Pedro 1,14, 1 Pedro 1,18, 1 Pedro 4:3-4, dá a entender que eles não têm origem não judia. Então a pergunta é, por que Pedro vai usar o termo forasteiro? Não é? Pedro usa a realidade que seus irmãos de sangue, os judeus, experimentavam para dizer que eles também eram forasteiros. Não que eles não fossem naturais das regiões que Pedro fala. Ou seja, eles de fato eram do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia. Essas regiões eram 5 províncias do Império Romano, situadas de norte a sul, de leste a oeste da Ásia Menor. Cobriu o total de 175 mil quilômetros quadrados. Eles eram forasteiros. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não pertenciam a este mundo. Então, quando Pedro vai falar que eles eram forasteiros, Pedro não está se referindo que eles não eram naturais, de onde Pedro citou, porque eles eram. Pedro não está dizendo que eles eram forasteiros, porque apesar de eles morarem nos cantos onde Pedro citou, eles eram judeus. Não eram, eles eram gentios. O texto fala sobre isso, certo? Então, observa, eles eram cidadãos de outro lugar. Não era do Império Romano e nem muito menos desse local onde Pedro fala. Ou seja, eles não eram mais cidadãos dessa terra. Eles eram cidadãos de quê? Dos céus. O seu Senhor não era César, e sim Cristo. Aqui nós temos um princípio, irmãos. Todo cristão, eu e você, devemos ter em mente esta percepção. Existem muitos cristãos que vivem neste mundo como se a sua pátria fosse aqui, como se não houvesse novos céus e uma nova terra. Tem muita gente que vive de acordo com os padrões do mundo, e isto é perigoso. Pois como posso ser forasteiro se me sinto como se fosse natural do mundo? Já pensou sobre isso? Como se pudesse ter comunhão com o sistema maléfico que este mundo vive? Então, ora, se eu sou de fato e de verdade forasteiro, né? Se eu não sou deste mundo, não é? Então, como é que eu vivo, sabe, em paz?
com o sistema maligno que reina nesse mundo? Como é que eu tenho comunhão com pessoas que não professam a fé em Cristo? Como é que eu posso ter comunhão com elas? Os crentes, irmãos, são chamados de forasteiros por causa dos céus. A eleição divina desobrigou os cristãos de todos os vínculos e relações com o pecado. Eles vivem na terra como exilados. Nós moramos aqui, mas nós não compactuamos com o sistema maligno e pecaminoso que reina no mundo. Irmãos, tendo dito isto, vamos para uma segunda questão, né? Será que as Escrituras falam algo mais sobre as características dos santos? Falam, irmãos. E como uma segunda característica, eu quero trabalhar com os irmãos que os santos são santos, que os eleitos são santos, mas eles só são santos por causa da eleição. Não é? Veja só o que o texto vai dizer: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Estes forasteiros são santos, são separados do mundo, mas não são do mundo. E este estado de coisas é por causa da eleição. O adjetivo eleitos, no grego, é um adjetivo que ele aponta para alguém. Ou seja, esses que foram eleitos. Pedro está se dirigindo a eles. Pedro se dirige a alguém, e este alguém são os eleitos, que são os forasteiros. São eleitos segundo o pré-conhecimento de Deus. Algo que eu quero deixar bem claro a respeito do pré-conhecimento. O pré-conhecimento de Deus aqui é muito mais do que saber o que vai acontecer no futuro. O pré-conhecimento de Deus é causativo. Deus pré-conhece porque Deus determinou aquilo que deveria de ser. Por isso que ele pré-conhece. Esse pré-conhecimento de Deus aqui não é baseado em Deus saber aquilo que os homens iriam fazer e por causa disso Deus determinou o que iria de ser. De hipótese nenhuma. O pré-conhecimento de Deus aqui é baseado na eleição, é baseado no conhecimento que Deus tem de todas as coisas, tá? E obviamente que isso vai incluir a sua escolha afetiva, melhor dizendo. Agostinho vai dizer o seguinte, o pai da igreja, né? Procuremos entender a vocação própria dos eleitos, os quais não são eleitos porque creram, mas são eleitos para que cheguem a crer. O próprio Senhor revela a existência desta classe de vocação ao dizer: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. 1 João 15,16. Pois se fossem eleitos porque creram, tê-lo-iam escolhido antes ao crer nele e assim mereceram ser eleitos. Evita, porém, essa interpretação. Aquele que diz: não fostes vós que me escolhestes. Então observa que Agostinho vai dizer que a eleição não é baseado num prévio conhecimento que Deus teve que os homens iriam escolhê-lo. De hipótese nenhuma. A eleição é baseada no pré-conhecimento de Deus. Ou seja, Deus tem esse pré-conhecimento porque esse pré-conhecimento está ligado ao fato de Deus saber todas as coisas, tá? Não há dúvida que eles também escolheram quando nele acreditaram, mas só fizeram isso porque foram levados pelo Espírito Santo para fazer. Daí o ter-lhe dito: não fostes vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. Não porque não escolheram para ser escolhidos, mas para que eu escolhesse, ele os escolheu. Isso porque a misericórdia se lhes antecipou segundo a graça, não segundo uma dívida. Portanto, retirou-os do mundo quando ele vivia no mundo, mas já eram eleitos em si mesmo antes da criação do mundo. Ou seja, a nossa eleição se dá na eternidade, mas a nossa chamada eficaz se dá no tempo e no espaço, na história, no dia que Deus decretou que nós devêssemos sair das trevas para a luz. Esta é a imutável verdade da predestinação da graça. Pois o que quer dizer o apóstolo? Nele, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. 1 Efésios 1:4. Com efeito, se de fato está escrito que Deus soube de antemão os que haveriam de crer, e não que os haveriam de fazer que cresce, o Filho fala contra esta presciência ao dizer: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Isto daria a entender que Deus sabe de antemão que eles os escolheriam. Mas só que não é isso que acontece. Deus sabe de antemão porque o próprio Deus os escolheu. Certo? Consequentemente foram escolhidos antes da criação do mundo, mediante a predestinação na qual Deus sabia de antemão todas as futuras obras, mas são retirados do mundo com a vocação com que Deus cumpriu e que predestinou. Pois os que predestinou também os chamou, com a vocação segundo o seu desígnio. Chamou os que predestinou, e não a outros. Justificou os que assim chamou, e não a outros. Predestinou os que chamou, justificou e glorificou. Romanos 8:30. E não a outros, com a consecução daquele fim que não tem fim. Portanto,
Deus escolheu os crentes, mas para que seja, e não porque já eram, diz o apóstolo Tiago. Não escolheu Deus os pobres em bens deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Tiago 2,5. Portanto, ao escolher, fala-os ricos na fé, assim como herdeiros do reino, pois com razão se diz que Deus escolheu-nos que creem aquilo pelo qual os escolheu para realizar. Irmãos, pergunto: quem ouviu o Senhor? Quem ouviu o Senhor? O Senhor diz: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Quem é que, ouvindo o Senhor, vai ter atrevimento de dizer que os homens têm fé para ser escolhidos, quando a verdade é que são escolhidos para crer? A não ser que se ponham contra a sentença da verdade e diga que escolheram antes a Cristo, aqueles os quais ele disse: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Bom, irmãos, então o que é que a gente aprende aqui? Nós somos eleitos pela presciência de Deus, e essa presciência de Deus, ela não é causativa, ela é causativa. Ela não é uma presciência que é baseada nas escolhas que os homens iriam fazer. Não, ela é causativa. Se nós, no tempo e no espaço, agimos de certas formas, no que diz respeito a Deus, a Cristo, é porque nós somos predestinados para isso. Então, se houve um dia em que nós viemos para a luz, não foi por causa das nossas próprias forças, e sim por causa de Cristo. E sim por causa daquele que nos elegeu antes da fundação do mundo. E sim por causa do seu Santo Espírito, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, então a gente viu essa segunda característica, né? Que nós somos eleitos por causa da eleição. Será que as Escrituras falam mais uma característica? Sim, irmãos, fala. Elas dizem que nós fomos eleitos para a obediência. Não é isso que o nosso texto vai dizer? Eleitos segundo a presença de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência. O texto diz, irmãos, em santificação do Espírito, né? O grego aqui traz uma ideia-chave para a compreensão da passagem. A santificação é produzida, gerada pelo Espírito. E esta santificação tem uma finalidade. E esta finalidade é identificada pelo uso de uma preposição no texto original, para. Esta preposição, ela aponta a finalidade de nós termos sido eleitos. Santificação, obediência. Bom, o que é santificação? O catecismo, né, maior de Westminster, ele responde da seguinte forma: santificação é a obra da graça de Deus, pelo qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos são nesta vida, pela poderosa operação do seu Espírito, aplicando a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus, tendo os germes do arrependimento que conduz à vida e todas as outras graças salvadoras implantadas em seus corações, e tendo essas graças de tal forma exercitadas, aumentadas e fortalecidas, que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. Quando a gente estuda sobre santificação, nós temos 3 tipos de santificação. Nós temos santificação posicional, que também é conhecida como eleição; santificação progressiva, que é a santificação que nós falamos aqui, que é aquela que começa quando nós somos atraídos das trevas para a luz e vai acabar quando nós formos glorificados; e a santificação definitiva, que é justamente o nosso estado de glorificação. Ok? As Escrituras dizem: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. João 17:7. João 17:17. Uma tradução literal desse verso seria: santifica-os em a verdade, a palavra a tua verdade é. Santifica-os em a verdade. Uma tradução bem literal do texto no grego. A palavra a tua verdade é. Não pode haver santificação sem a operação do Espírito em levar o homem à verdade de Deus. E esta verdade está na Bíblia. Como pode o eleito obedecer a Deus de forma correta se não compreender a sua lei? Então a gente pode ver, irmãos, aqui também que há uma relação muito estreita entre santificação e obediência à lei. Certo? Como a Escritura me vai dizer, o que é pecado? Pecado é a quebra da lei. Como pode o eleito evitar o pecado se não entender que ele tem uma relação com a lei de Deus? Agostinho tem algo a nos dizer sobre isso. Consideremos as palavras do apóstolo e vejamos: se nos escolheu antes da criação do mundo, porque haveríamos de ser santos, irrepreensíveis, ou para que o fôssemos? Diz ele: bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele
Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Portanto, não porque seríamos, mas para sermos. Assim, irmãos, pois isto é certo e evidente, seríamos santos e irrepreensíveis pelo fato de nos escolher, predestinando-nos para os sermos pela sua graça. Por isso nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Prestai atenção ao que acrescenta em seguida, conforme a decisão de sua vontade, para que em tão sublime dom da graça não nos gloriássemos como se fosse obra de nossa vontade. Então observa, por que Deus nos elegeu? Para sermos santos, para a obediência. Então aqui também nós temos, irmãos, o quão miserável é quando alguém que se diz cristão, alguém que não procura viver uma vida reta diante de Deus. E Agostinho continua, com a qual nos agraciou no amado, ou seja, agraciou-nos por sua vontade. Assim como disse, agraciou pela graça. Do mesmo modo se diz, justificou pela justiça. E prossegue, e é pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que ele derramou profusamente em nós, infundindo-nos toda sabedoria e prudência, dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade, conforme decisão prévia que ele aprove e tomar. Nesse mistério de sua vontade, depositou as riquezas de sua graça, segundo o seu beneplácito, e não segundo a nossa vontade, a qual não poderia ser boa, se a vontade de Deus não nos socorresse, segundo o seu beneplácito, para que a nossa vontade fosse boa. Pois, depois de ter dito, conforme decisão prévia, acrescentou, que ele aprove tomar no Filho amado, para levar o tempo à sua plenitude, há de em Cristo recapitular todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra, nele, predestinados pela decisão daquele que tudo opera, segundo o conselho de sua vontade, fomos feitos sua herança, a fim de servirmos para o seu louvor e sua glória. Então, irmãos, observa, por que nós somos eleitos? Para a obediência. Então, observa essas características dos santos. Primeiro, nós somos forasteiros. Segundo, nós somos eleitos. E terceiro, nós somos eleitos para a obediência. E eu quero destacar mais uma questão nesse texto. Será que as Escrituras falam algo mais sobre as características dos santos? Sim, irmãos. E o que eu quero destacar, que esses eleitos, que são chamados de forasteiros, que foram eleitos para a obediência, o sangue da aliança está sobre eles. O sangue da aliança está sobre eles. O que é que diz o nosso texto? Eleitos segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Irmãos, qual é a ideia de aspersão? A aspersão do sangue da aliança. A aspersão de sangue fazia parte do culto ritual do Antigo Testamento. Em geral, o aparecimento de sangue anunciava a morte de uma vítima. No culto do Antigo Testamento, a morte da vítima estabelecia uma aliança, e a aspersão dava participação aos adoradores, tornando-os publicamente sujeitos aos benefícios e responsabilidade da aliança. O sangue da aliança, o sangue de Cristo está sobre seus eleitos. A aspersão do sangue de Jesus, irmãos, sobre os eleitos, os torna santos. O sangue só foi derramado pelos eleitos de Deus. O sangue do Senhor Jesus Cristo não foi aspergido sobre o mundo, foi aspergido sobre os eleitos de Deus. E é como diz, lá em Apocalipse 1:5, deixa eu abrir aqui as Escrituras, em Apocalipse 1:5, que nós temos a seguinte verdade nesse texto de Apocalipse 1:5. A Escritura vai dizer da seguinte forma: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O sangue de Cristo libertou dos nossos pecados. Uma coisa muito fácil de se compreender. Agora, quando tem rebeldia no coração, não se compreende. Se o sangue de Cristo tivesse sido derramado pelo mundo todo, se o sangue de Cristo tivesse sido aspergido pelo mundo todo, todo mundo teria os seus pecados perdoados. Então nós teríamos um grande universalismo. Mas observa como isso é mentira, que a própria Escritura chamará Judas de filho da perdição. Veja só como é mentira. O sangue de Cristo é aspergido sobre os eleitos. Só os eleitos têm seus pecados perdoados.
Colossenses 2 vai dizer isso, porque a cédula que era contra nós foi cravada na cruz. Entende, irmãos? Observa, a aspersão, ela torna, irmãos, ela nos torna aptos. Só os santos são aptos. Só os santos é que têm seus pecados perdoados. Só os santos Jesus ama. E a prova disso, perdoa os seus pecados. E da parte de Jesus Cristo, como eu já li, né, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e no seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 5. Jesus é o responsável por Deus não estar mais irado conosco. Não estamos mais debaixo de sua ira paterna, de sua ira judicial. Estamos sim da ira paternal quando nós pecamos, isso é fato. O apóstolo termina a introdução da sua carta desejando que a graça e a paz sejam multiplicados. Irmãos, lá no original o verbo multiplicar no nosso texto é um optativo, e a ideia de optativo é a ideia desse tempo verbal, ele transmite o pressuposto de um desejo, de uma vontade. Então Pedro estava desejando que as provações pelas quais os cristãos asiáticos teriam de passar em breve possam resultar em graça e paz abundantes. Que o nosso desejo também seja o mesmo quando passarmos por alguma provação ou tribulação. Que a graça de Deus e a sua paz sejam abundantes, sejam multiplicadas nas nossas vidas. Que paz é esta? Que em momentos de tribulação gera equilíbrio. Qual é a ideia da paz? Como o cristão pode ter equilíbrio em meio a tribulações? Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei que está abatido e sei também o que tem abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, irmãos, a ideia de Pedro, de que os cristãos possam, ter essa percepção de paz, de equilíbrio, é justamente, irmãos, que a gente saiba, pela graça de Deus, passar pelas coisas que o Senhor Deus possa nos enviar, tá? Então, irmãos, quais as aplicações gerais que a gente pode fazer no nosso sermão de hoje, né? Em que estamos depositando nossas esperanças, irmãos? Em que nós temos posto nosso coração? Será que as coisas de Deus falam ao meu coração? Nós devemos depositar nossas esperanças em Cristo. Nosso coração deve ser cativo a Ele. Devo me alimentar com as palavras que vêm de Deus, pois não sou deste mundo, sou forasteiro. E a bendita Eucaristia nos ensina isso. O pão da Eucaristia nos ensina isso. Sendo assim, não devo ser cúmplice deste mundo, não devo aprovar suas obras e seus costumes. A eleição na minha vida tem um propósito, a obediência. A obediência está em contraste com o pecado. Os dois não podem coexistir pacificamente. Quando peco, desobedeço a Deus. Quando obedeço a Deus, não peco. Tenho que ter consciência disto. O pecado faz parte do meu antigo endereço. Eu já não sou do mundo, sou cidadão dos céus. Como prova que Deus me elegeu, irmão, fui limpo no sangue de Cristo. Posso ter certeza que sou amado por Jesus, pois Ele me purificou dos meus pecados. Você, meu querido irmão, tem certeza disso? Essas 4 características que nós vimos dos eleitos de Deus, você tem convicção se você as tem? Você é forasteiro? Você tem confiança que você foi eleito para ser salvo? Você tem confiança que você foi predestinado? Você tem convicção que o sangue de Cristo foi derramado por você? Porque aqueles por quem Cristo derramou seu sangue, estes Cristo
ama. Irmãos, então que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos faça compreender as coisas, que o Senhor Deus nos leve ao entendimento daquilo que nós somos em Cristo Jesus. A Ele toda a glória, pelos séculos dos séculos, irmãos. Que o Senhor Deus abençoe a sua santa igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, eleitos de Deus.